Boa noite, 19º Entre Psicólogos. Hoje falando de um assunto importante, que é sexualidade, mitos e disfunções. Boa noite, Maria. Gisela, boa noite. Obrigada pela presença. Vamos aguardar nosso convidado da noite entrar, que é o Newton. Andressa, obrigada, boa noite. Estamos aguardando aqui o Nilton. Entrou já, que bom. Olga, boa noite. Nilton, você pode me convidar. Você pode se convidar, aliás, para entrar na conferência, tá? Mirelle, boa noite. Muito obrigada, gente, pela presença de sempre. Vocês sempre me incentivam a continuar aqui, toda quinta às 20 horas. Ok, Newton, já vamos aguardar. Entrando. Olá. Olá, boa noite. Que bom te ter aqui. Boa noite, Karen. Newton. Pois é, quanto tempo, hein? Muito tempo. Muito Trabalhamos tempo que a juntos gente não se há um vê. tempo, né, Newton? Lá se foi em 2008, depois 2011, 12, alguma coisa assim, né? Isso, 2 vezes. exatamente. O tempo passou, né? Passou rápido. Demais. Passa rápido, né? Newton, seja muito Muito rápido. bem-vindo. Esse é o 19º Entre Psicólogos. Eu estou aqui hoje, então, com o Newton Nascimento para falar de sexualidade, mitos e disfunções. Newton é Aham. psicólogo clínico, psicodramatista, didata supervisor, com formação em terapia sexual pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador de ensino da Sociedade Goiana de Psicodrama, a famosa SOGEP, que a gente adora, né? Goiana, professor em Aham. cursos de pós-graduação, e hoje está aqui para falar conosco sobre esse tema que é tão importante e universal, que é o tema da sexualidade, né, Nilton? Sim, sim. Universal e complexo, né? Tá, exatamente. Universal e complexo. E assim, 19º, hein, cara? Que legal. Não passa rápido, 19º, né? Parece que foi esses dias que começou o Entre Psicólogos. Nós estamos na 19ª. 19º. Incrível, muito legal. É porque eu E sou quanta gente boa já persistente. passou por aqui, né? É, é a Mas persistência, Nilton. sem persistência nada flui, É, nada vinga, né? Nada vinga. E ok. assim, e hoje mais ainda um dia especial, né, Karen? Diz O dia que eu estou professor, né? reencontrando com você, assim, né, aqui, e no dia especial que é o dia do professor, nosso dia, né? Exato. Parabéns para nós e para E todos os professores que estão aí, né? sim, acho que é uma homenagem justa e merecida para todos nós, para os colegas que estão aqui, pessoas queridíssimas que entraram aqui, né? A Isa, a Mônica. Nossa, que legal ver gente aqui. Mônica Faz tempo que eu não vejo. Café, boa Isso, tá aí. noite. Tá aqui presente, Tem né? A muita Isa gente boa também. aí. Mirelle, legal. Muita gente Stefânia, boa. Stefânia que sempre entra, Silma Gomes, delícia. Muita A gente Gisela conhecida. também, legal. Gisela. Ok, vamos Muito legal. lá. Fico Vamos lá, feliz. seu Fico Milton. honrado com esse convite, viu, Karen? Honrado com esse convite. Te parabenizo por essa proposta sua, da gente poder se encontrar, né? Para falar de psicologia, trocar ideias, né? Colocar nossos conhecimentos, nossas ideias em pauta e trocar informações, acho super rico. Eu que fico honrado pelo seu aceite, por você estar aqui comigo hoje, neste dia especial, viu, Nilton? Todas as pessoas que eu trago para cá são profissionais que eu tenho certeza que fazem diferença pela psicologia, e é por isso que a gente está aqui, para socializar a psicologia, socializar os temas. Uhum.
Muito bom. E esse tema, né, Karen, eu acho que é sempre oportuno falar de sexualidade, né? Porque é daí que a gente vem, né? Nossa história vem de antes, mas passa pela sexualidade, né, dos nossos ancestrais. E aí eu queria falar um pouquinho assim, de que eu acho que é importante a gente falar. O tema é sexualidades, conhece, né? Mitos Isso. e disfunções. E acho que seria bom a gente falar de que lugar que nós vamos falar disso, né? De onde nós vamos falar. Porque, assim, quando você fala em sexualidade, tem um painel, né, que se abre na nossa frente e cada um se apropria do termo das mais diversas formas, né? Concorda? Sim, Sim. Então, assim, para a gente fazer um trabalho mais focado, de que lugar que eu pretendo falar, eu acho que você também, é o lugar da nossa prática, né? Que é da clínica psicológica, da clínica de psicoterapia, da clínica de terapia sexual. Acho que delimitar esse espaço, acho que é importante para saber de onde a perfeito. gente está falando, né? E o outro aspecto que eu queria chamar a atenção é sobre o termo sexualidade desse, que eu, sempre que eu posso, eu coloco o S nessa palavra, porque é um tema muito plural, né? Falar de sexualidade, desse é um tema plural. E existe uma miríade de formas de você exercer, ou praticar, ou exercitar, vivenciar a sua sexualidade, né? Das mil e uma formas. Então, cada pessoa é um universo, né? A explorar, a se expressar através da sexualidade. E aí, por isso que eu coloco, sempre que eu posso, eu coloco S nessa palavrinha, porque para ficar uma coisa mais ampla, mais aberta, né? Onde você pode caminhar para várias direções. E o outro termo do título é mitos, né? Então, sexualidade, mitos e disfunções. Os mitos, quando a gente fala de mitos, então eu vou abordar aqui no sentido de crenças, né? De crenças que são construídas sobre esse tema. Normalmente, mitos é sobre qualquer assunto, qualquer situação, mas nesse caso especificamente sobre a sexualidade, e que nunca condiz com o real, né? Nunca bate com a realidade. É sempre fantasioso, é sempre equivocado, mas que são mitos que perpetuam e que estão aí na vida diária das pessoas, né? De homens, de mulheres, nas diversas áreas e principalmente na área da sexualidade. Muito em função da nossa educação, aliás, muito em função da nossa deseducação, né, de Perfeito. sexualidade. Acho que a nossa sociedade não é educada sexualmente, nós somos deseducados, né? Exatamente. E a gente que é na área que interessa pelo tema, a gente que estuda, né, então a gente vai se educando, né, à medida que a gente vai estudando, se aprofundando no tema, a gente vai se educando nesse tema. Então é disso, os mitos no sentido de crenças que são construídas em cima da sexualidade. E outras disfunções sexuais, né? As disfunções que têm todo um critério para ser estabelecido. Como é que uma dificuldade sexual ela se classifica como é que se classifica uma dificuldade sexual como disfunção, né? Então tem alguns critérios que estão lá no manual de diagnóstico estatístico, né, DSM-5, que a gente sempre se vale dele, da CID-11, né? Não está ainda em vigor a CID-11, mas a CID-11 já tá publicada, e só falta passar a valer, né? Então, esses são manuais que nos orientam como o que é, como é que classifica uma disfunção sexual, como é que se diagnostica uma disfunção sexual, né? E disfunção, como o próprio nome diz, está a respeito de algo que não funciona adequadamente. Assim, uma função que não está sendo devidamente exercida ou executada, ou usufruída, vamos assim dizer, né? Quando você fala de sexualidade, você fala em relação, né? Sempre em relação. Então é por aí que nós vamos caminhar. Pode ser? Demais a conta, excelente. É isso aí. Não sei se tem perguntas, se tiver perguntas a gente pode ir trazendo, mas eu vou trazer algumas questões. Quais seriam essas disfunções, né, a nível, né, tecnicamente falando? Depois a gente abre para os mitos, né, quais foram esses mitos, e depois a gente vai abrindo para as perguntas aí, vamos respondendo. Podemos fazer uma Perfeito. coisa mais solta, né? Uma coisa menos professoral, apesar de hoje ser dia do professor, né? Só uma coisa menos Aham, professoral, menos aula e mais troca de informação, mais bate-papo, certo. né? Você Pode vai ser? falando e eu vou falando também. Na medida que você for falando, eu vou complementando com alguma ideia aqui. Eu trouxe algumas ideias e a gente vai dialogando. Legal. Beleza. Então, assim, se a gente falar de disfunção, tem disfunções sexuais masculinas e femininas, né? As principais disfunções masculinas, primordialmente, a que a gente mais lida no dia a dia, é a ejaculação precoce. E também a disfunção erétil.
você tem dificuldade de controlar a ejaculação naquele momento que você gostaria de controlar. E a disfunção erétil é quando você não consegue, o homem não consegue ter uma ereção, ou manter uma ereção, ou ter uma ereção tão rígida como ele gostaria que fosse. Então, esses três aspectos entram no diagnóstico da disfunção erétil. E na ejaculação precoce, muito mais do que o tempo que você... Tem a questão mais objetiva, né, que seria mais o tempo, quanto tempo eu consigo ficar com um homem consegue ficar com o pênis, né, na vagina. É muito mais eu sigo mais o diagnóstico, a percepção mais subjetiva do sujeito, né? Como é que ele percebe isso, né? Então, está mais ligado ao a conseguir ou não administrar esse tempo, de administrar ou não a vontade, né, o momento em que você ejacula, do que propriamente quanto tempo você fica sem ejacular. Então, eu acredito mais nessa questão mais subjetiva, né? Até Até porque a porque o DSM-5 tempo é é de relativo, cada né? um, relativo. Então, de repente, se a DSM-5 a DSM-5 e o CID-10 têm tempos diferentes, eles consideram tempos diferentes. Então, a gente trabalha muito mais com essa questão de o quanto eu administro esse desejo, a vontade, a hora de ejacular ou não. Então, passa por aí Uhum. essa disfunção. E só um dado estatístico para você ver, em torno de 45% dos homens acima de 40 anos têm problema de ereção. Ou Interessante, né? quase É metade. uma percentual alto, né? Em torno de Altíssimo. 45% a partir dos 40 anos. E aí as causas são diversas, né? Tem as causas psicológicas, as causas orgânicas, as causas mistas, né? Que é um dos critérios que a gente faz para diagnosticar. E a ejaculação precoce, em torno de 26% dos homens têm problema de ejaculação, né? A ejaculação retardada é menos, né? Quando você não consegue, o homem não consegue atingir o orgasmo, ele ou demora muito ou não consegue com a parceira. Então, tem várias situações para serem analisadas. E outra disfunção muito pouco conhecida da população de modo geral é o pouco desejo masculino, ou desejo hipoativo masculino, né? Pode. Sempre tem a ideia que o homem está sempre pronto, né? O homem está sempre pronto, o homem está sempre no nega-fogo. Mas existe o desejo hipoativo masculino, né? Assim, por uma série de Exata. fatores. Pode ser hormonal, pode ser psicológico, pode ser por trauma cirúrgico, pode ser por uma série de coisas. Mas existe o desejo hipoativo. Pode ser em E as relação à própria disfunções femininas? parceira, uma falta de desejo em relação à própria parceira, ao próprio parceiro. Sim, sim, exatamente. Exatamente. Questão do relacionamento, né? Questão, pode ser questão relacional, Isso. questão da própria autoestima do sujeito, né? Então, tem uma série de fatores que podem influenciar isso. Nas disfunções sexuais femininas, o que mais a gente lida é a anorgasmia, né? A dificuldade de obter orgasmo, ou demora de obter, ou não obter o orgasmo, e a questão também do desejo positivo, da falta de desejo, falta de excitação. Isso me ocorre muito, muito na clínica a sexualidade feminina. E os outros dois, que mais frequentes, são os transtornos dolorosos, né? Que é o vaginismo e a dispareunia. Então, de modo geral, são esses os principais transtornos que a gente lida no dia a dia com a clínica. E aí você vê que normalmente ou está ligado ao desejo, está ligado à excitação, está ligado ao orgasmo. Né? O ciclo de resposta sexual, quando a gente vai fazer esse diagnóstico, é sempre importante observar esse ciclo de resposta sexual, né, humana. Desejo, a excitação e o orgasmo, né? Sempre está nesses três, ou às vezes engloba as três áreas, né? Às vezes eu tenho uma dificuldade de orgasmo, é porque também eu tenho dificuldade de excitação, né? Então, isso seria, assim, de forma geral, mais abrangente, assim, o que seriam as disfunções, né? E que tem os critérios para você diagnosticar o que caracteriza uma disfunção. De repente, você pode ter um problema de sexualidade, mas que não caracteriza uma disfunção. De repente, você tem uma falta de orgasmo, mas é por uma situação de vida. Você está passando por um estresse momentâneo, uma situação de relacionamento, por exemplo. Né? Se o seu relacionamento está ruim, como é que você vai ter orgasmo? Como é que você vai ter excitação? Como é que você vai ter desejo pelo seu parceiro ou pela sua parceira? Então, isso são Exatamente. questões, são dificuldades da sexualidade, mas não se configura como um transtorno, né? Então, para ser um transtorno, tem que estar presente pelo menos uns 6 meses de duração, tem que causar sofrimento em um dos parceiros ou nos dois, né? A gente tem que analisar se essa disfunção é primária ou secundária,
Se for primária, ela sempre existiu desde o primeiro momento que você começou a sua vida sexual. Se for secundária, ela inicia a partir de um determinado momento. Se ela é psicológica ou orgânica, né, ou biológica. E aí um dado importante, mesmo sendo orgânica, o que a gente tem observado? Mesmo quando a disfunção é orgânica, Karen, tem muito do conteúdo psicológico, que acaba entrando no círculo, no feedback, no círculo vicioso. É o orgânico que influencia o psicológico que influencia o orgânico, e você fica esse círculo vicioso. Então a gente tem que fazer um diagnóstico bem orientado para poder orientar, né? Para seguir o caminho que mais indicado para tratar essas disfunções. Tá? Então, em linhas gerais, seria isso, né? Alguns autores Sobre as trazem, disfunções. Antes de a gente entrar nos mitos. alguns autores trazem a questão da ansiedade de desempenho, né? Chama-se ansiedade de desempenho, que é aquela ansiedade pré a relação sexual, por exemplo, que já a pessoa já trava ali. Antes de adentrar num relacionamento sexual, o indivíduo já pensa, eu não vou conseguir, não vai ser bom, ou vai doer, no caso do vaginismo para as mulheres, né? E Sim. aí, Uhum. essa crença que a pessoa tem, essa ansiedade que vem a relação vem carregada desse sentimento de ansiedade, já traz em si o mau desempenho. E aí a pessoa fica nesse círculo vicioso, porque quando ela desempenha mal, da próxima vez ela vai ter mais ansiedade. Quanto mais ansiedade, pior o desempenho. Quanto pior o desempenho, mais ansiedade, e ela não consegue sair desse ciclo. Muitas vezes chega na clínica nessa roda viva que não tem fim. Sim, sim. E realmente a ansiedade de desempenho é um dos maiores fatores de disfunção erétil, de ejaculação precoce, de anorgamia. Então, é um problema que a gente lida constantemente na clínica. E aí passa por outros fatores. Pode ser alguma coisa, essa ansiedade pode ser desencadeada por um fator específico, numa situação específica que criada, aí você é mais fácil de lidar, você trabalha mais com psicoeducação, com orientação. Mas existe aquelas ansiedades que são mais de fundo intrapsíquico, são ansiedade provocada por algo mais profundo, né? Que aí você tem que buscar a causa, onde você vai buscar a causa. Então, de um primeiro momento, como a terapia sexual é uma terapia breve, no primeiro momento você trata a causa, aquilo que está mais evidente, aquilo que está mais tratando de desconforto, mas se você ficar só nisso aí, você não trata o seu paciente. Nós temos que ter um olhar mais global. Tem a queixa? Tem. Mas se você não olhar o sujeito como um todo, a pessoa como um todo, você não vai fazer um bom trabalho. Você vai fazer um tratamento paliativo, que depois vai voltar. Então é importante você observar o que está evidente, qual é a queixa principal. Porque uma pessoa que está com ejaculação precoce, o disfuncionalmente, ele não quer levar um ano para resolver isso, ele quer resolver já. Né? Então, se você consegue trabalhar com ele uma solução mais imediata, e depois se aprofundar nas causas mais profundas, causadora dessa ansiedade de desempenho, é o melhor resultado, é o melhor prognóstico que você pode indicar. Né? Então, por aí. A gente vai falar mais um pouco disso, quando a gente vai falar dos mitos. Né? E em cima disso que você falou da ansiedade, eu trago um dos principais mitos que a gente lida hoje, que é o mito da performance. Assim, é performance. Então, assim, eu tenho que estar sempre pronto ou pronta, né? Na verdade, não tem que estar sempre pronto ou pronto. Nem sempre você está pronto ou pronta. E tem isso muito a ver com a nossa cultura, com a nossa deseducação sexual. E haja visto que existe a disfunção que eu falei do desejo coativo. Você está passando por uma dificuldade relacional, como é que você tem desejo? Né? Alguns casos até acontece, tem casos interessantes. E na disfuncionalidade, a sexualidade aflora, o desejo aflora, a excitação aflora. Mas não é a norma, normalmente, não é a maioria dos casos. Né? Então, essa questão o mito da performance é um grande desencadeador de ansiedade, desempenho e de desempenho ruim, né? Assim, de vivência de sexualidade muito ruim. Dentro dessa história da performance também tem ter orgasmo sempre, né? Ou seja, a pessoa já vai para uma relação com a intenção de obter orgasmo. Ou seja, o orgasmo é o fim.
Então é como se ele estivesse fazendo uma viagem e só olha o final, ele não curte a viagem. É aquela viagem que você faz pensando lá na frente e deixa de usufruir do aqui e agora da relação. Então, esse ter orgasmo sempre também é um dos grandes mitos que está incluído nessa questão da performance. O Milton. Né? E quando O você Milton. não... Pode falar. Quando você fica pensando só no resultado, você não curte o momento aqui agora, que é justamente o prazer. Então, sexualidade tem a ver com prazer. E o prazer nem sempre implica em orgasmo. Você pode ter uma relação muito satisfatória, muito legal, muito prazerosa, e que não tem orgasmo. Né? Então, esse é um mito que habita tanto a mente, tanto do homem quanto da mulher, né? Só masculino não, feminino também. O outro mito Só dentro para dessa questão da complementar, performance, Newton, antes de você passar para o próximo mito, né? Para complementar um pouquinho isso que você está trazendo, eu trouxe aqui umas anotações sobre essa questão, que é tanto uma exigência individual como também coletiva. É claro que o individual se forma no coletivo. A gente tem esse imperativo do orgasmo em nossa sociedade. Eu trago sim, aqui um dado que em 1786 existia uma doença relacionada ao desejo sexual, ao orgasmo e ao prazer feminino, que se chamava furor uterino. Essas pessoas eram consideradas doentes dessa doença que era nomeada furor uterino. E hoje, se uma mulher ou um homem não tem a capacidade de ter o orgasmo, isso para nós é considerado como uma doença, né? Então, como que ao longo sim, da nossa vida, da história, dos significados que a gente dá para a sociedade, a gente vai mudando até mesmo os nomes das doenças e radicalmente no oposto o que se considera doença e o que se considera saúde sexual. Então, hoje, uhum, é só para complementar isso que você traz, né? E aí, assim, como é que vai ser no futuro? Ninguém sabe, mas essa dicotomia do que é normal e do que é anormal, do que é bom e do que é ruim, do positivo e negativo, elas estão oscilando ao longo da história da humanidade. Então, assim, só para sim, trazer que não existem sim, concepções fixas do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Ok. exatamente. Por isso que a gente fala em sexualidades. Por isso que eu gosto de trazer o termo Exatamente. sexualidade, justamente por isso. Porque muda-se ao longo do tempo, né? Isso é histórico. A sexualidade é construída culturalmente, socioculturalmente, né? E eu concordo com você que hoje existe, eu sempre falo isso, hoje existe uma indústria do orgasmo. Se você entrar na internet, existe uma indústria do orgasmo, onde todo mundo ensina as pessoas a terem orgasmo. Ok, tem pessoas, né, que fazem isso com propriedade, tem cursos, né, que facilita isso e ajuda muita gente. Mas também não tem como ter uma saúde sexual se você não tem uma saúde geral bem estabelecida, né? Então, muitas das disfunções sexuais ou muitos dos transtornos sexuais, às vezes não é nem onde chega a disfunção, mas são transtornos, são ocasionados por uma saúde mental e física muito ruim, né? Por uma vida muito desregrada, com uso de drogas, má alimentação, obesidade, diabetes, programas orgânicos, né? Falta de Hipertensão, uma série exercício. de fatores que prejudicam a saúde sexual. Então, a saúde sexual tem a ver também com a saúde física e mental. Então, por isso, nós, como terapeutas, temos sempre que estar alertando isso, né, fazer essa psicoeducação. Então, assim, a indústria do orgasmo está aí vendendo horrores e muito com esse prometido, né? Porque nem tudo, o orgasmo não é o fim de tudo. Legal que, né, que se conseguisse, que as pessoas consigam isso, porque o próprio organismo pede isso, né? Organicamente, o nosso organismo é preparado para isso. Mas essa doutrina ou essa marca, né, de assim, esse tem que é o grande problema das dificuldades sexuais. E aí O isso outro gera também dentro culpa, dessa né? Gera culpa, culpa, vergonha, medo, culpa, ansiedade, frustração, frustração. sim, sim, Exatamente. é. Porque se eu não faço igual o outro, né, que fez meu amigo, minha amiga, meu parente fez, então eu sou menos, né, como você falou. Se eu não consigo ser orgasmo, então eu sou doente. Não tem nada a ver com isso. Cada situação é cada situação. Cada vivência de sexualidade é única.
Por isso que a gente tem que olhar para os nossos pacientes como únicos, cada um deles. Temos os conceitos gerais, temos o conhecimento todo, mas cada um é único. Cada um tem a sua história e a sua subjetividade, né? É por aí. O outro mito dentro de performance é que tem que ter essa penetração sempre, né? O sexo genital, né? Está muito ligado a essa questão do teu orgasmo. Não tem que ter sempre penetração, né? O sexo não é só genital. E uma das maiores dificuldades que tem também na nossa clínica é essa obrigatoriedade que o sexo tem que ter penetração, que tem que ter orgasmo. Quando, na verdade, o sexo é muito mais abrangente que tudo. Inclusive, um dos exercícios que a gente ensina para os nossos pacientes, ou pede, é justamente a ampliar o repertório sexual, a ampliação do repertório sexual, através de exercícios, de dinâmicas, né? Para ele poder sair desse foco genital e ir para o foco mais a relação como um todo, para a relação do casal como um todo. E aí, quando você desfoca da área genital, você amplia o universo daquela pessoa. E, às vezes, é por pura falta de informação, de conhecimento, ou seja, deseducação mesmo. E quando você informa essa pessoa, orienta essa pessoa, a qualidade na relação sexual dela dá um salto tremendo, né? Outro legal também que tem a ver com a performance é dar orgasmo, né? Eu tenho que dar orgasmo para alguém, eu tenho que fazer alguém gozar, eu tenho que fazer o outro gozar, né? Na verdade, esse também é outro mito que está dentro da performance, que ninguém dá orgasmo a ninguém, né? Na verdade, o orgasmo é seu, o orgasmo é individual. Na verdade, você compartilha o momento com o outro e de acordo com a estimulação que você recebe, que vocês trocam entre si, o casal troca entre si, aí sim ocorre um orgasmo, né? Mas o orgasmo é seu, é individual, né? Então, essa cobrança também de eu tenho que fazer alguém gozar, eu tenho que fazer alguém sentir prazer, também acaba desenvolvendo essa ansiedade de desempenho que você falou. E aí ocorre muita disfunção erétil, ejaculação precoce, porque você está no futuro, você não está no presente. Ansiedade é isso, né? A gente sabe que a ansiedade ou você está no futuro ou você está no passado. Ou você está no passado remoendo o que você fez ou deixou de fazer, ou você está no futuro imaginando como é que vai ser, se vai ser julgado, se vai ser um bom desempenho. Ansiedade é isso. Ansiedade você não está nem lá nem cá, você esquece o momento presente. E na sexualidade, se você não estiver presente, curtindo isso aqui agora, esse prazer, você Já pode ter era. problemas. Já era, já foi, Já né? E foi. aí começa as coisas, já foi. E uma Ô, brochada, Nil, às vezes, é a pior coisa do mundo. uhum. Foi bom você ter trazido o mito anterior, que é a necessidade da penetração, e só para contar para as pessoas que muitas vezes, quando chega um casal na clínica com a dificuldade em ter uma vida sexual satisfatória, e principalmente ejaculação precoce, existe uma técnica que se chama proibição do coito. Você proíbe o casal de ter penetração para retirar daquela relação toda essa carga de sentimentos negativos, de ansiedade, temporariamente, né? Temporariamente, Aham, claro, é. você pede para o casal encontrar outras maneiras de prazer. E aí depois é que você reintroduz a penetração, porque muitas vezes em casais de ejaculação precoce é exatamente o coito que é o elemento de esbarramento, né? O elemento Sim, sim, que faz a coisa não funcionar direito. exatamente. É o fator de estresse ou de ansiedade, né? É o coito em si, porque justamente está focado ali no genital, né? E esse exercício é fantástico, sempre usa isso, né, nesses casos, né? Proibir o coito, vocês estão proibidos de fazer o coito. Mas como assim, doutor? Mas a gente veio aqui para resolver problema de sexualidade, você quer acabar com a minha sexualidade? Não, não é isso. Ao contrário, você tem que aprender a usar outros recursos, que não só o pênis e a vagina. O corpo é todo erótico, né? Nosso corpo é todo erótico. Não adianta você querer achar um ponto G lá, porque para que procurar o ponto G se tem tantos outros pontos fantásticos aí, né? O ponto G até hoje é uma polêmica, né? Apesar de Então, que assim, dizem os fisioterapeutas que ele existe sim, até localizam, né? Existem algumas sim, palestras que eles até localizam, mas assim, existe essa polêmica, existe ou não existe? é, Qual que é a questão? exatamente. Como existe a polêmica, se você fica procurando isso, você se perde no emaranhado de outras coisas que está na sua frente e não vê você esquece o todo e vai querer ver o específico. Na verdade, é a harmonia
de um todo na sexualidade. Outro mito, Karen, que eu anotei aqui, eu fiz algumas anotações, mas não esqueci, que são tantos, tive que anotar. Orgasmos simultâneos. Olha aí. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Nós temos que ter prazer junto, temos que ter orgasmos juntos, simultaneamente, né? Isso não é regra, isso é exceção, na verdade. Isso é uma grande exceção. Por quê? Os ritmos, tanto do homem quanto da mulher, o ritmo de excitação, o ciclo de resposta sexual do homem e da mulher são bem distintos, né? Enquanto o homem tem uma anatomia genital de forma muito mais para fora, à mostra, visível, a excitação dele é muito mais objetiva, se percebe muito claramente quando o homem está excitado ou não. Diferentemente da mulher. A mulher tem um aparelho sexual muito mais complexo do que o do homem. Então, muitas mulheres nem têm dificuldade de reconhecer quando estão excitadas, né? Então, o entumecimento da área genital, a lubrificação, o útero que se levanta quando você está excitado, para criar o que a gente chama de plataforma orgástica. Então, ocorre uma série de fenômenos na mulher que é mais interno. E, às vezes a mulher nem percebe isso, o que está acontecendo no organismo dela. Daí a diferença, que o homem se excita muito mais rápido, é muito mais sensível a ejacular, do que a mulher. A mulher leva um tempo maior. Então, tanto anatomicamente e fisiologicamente, quanto a questão da repressão, né, da educação sexual da mulher, que é muito reprimida na nossa sociedade, muito machista e muito cheio de preconceitos, muito cheio de desinformação. Isso também provoca uma trava, né, tanto no desejo quanto na excitação. Então, é um mito você buscar esses orgasmos simultâneos. Ok, se for possível, se acontecer, é ótimo. Mas se você ficar focado nisso, você perde muito do prazer da vida sexual. E vai se frustrar, porque nem sempre isso vai acontecer. Então, o orgasmo mútuo é uma exceção, não é regra. Exatamente. É muito mais difícil do que fácil. Foi É bom muito você mais trazer difícil a do que questão da fácil. repressão sexual, Milton. A Marilena Chauí, que é uma filósofa muito famosa e muito querida por muitos psicólogos, ela fala disso, da repressão sexual. E ela classifica a repressão sexual como um conjunto de interdições, permissões, normas, valores e regras estabelecidos histórica e culturalmente para controlar o exercício da sexualidade. Olha que interessante. E aí a Sim, gente sim. precisa, assim, ter consciência de que a gente vive a nossa sexualidade a partir desse conjunto que tá estabelecido. E que é um conjunto Sim. que ele vai sendo mudado sócio-historicamente, conforme a gente vai Uhum. avançando. Vou trazer também outro autor que se chama Júnior, 2009, de 2009. Ele não é da psicologia, ele é da antropologia. Ele vai falar sobre o aumento do número de transtornos gerais e de transtornos de gênero e da sexualidade nos DSMs, no DSM e na CID. E se a gente for pegar o DSM bem lá no comecinho e comparar o DSM-1, né, e comparar com o que a gente tem Sim. hoje, a gente vai ver que, de fato, o que se classifica como transtorno mental e transtorno de sexualidade foi aumentando, foi ganhando outros contornos. Então, hoje, praticamente tudo Sim. também acabou virando transtorno. Então, assim, Sim. Sim. as definições sobre o que é disfunção ou não vão mudando ao longo da nossa história. Por exemplo, a masturbação no século XIX era considerada como causa de pneumonia. Olha que interessante, Sim. né? Aí a gente pode pegar várias outras questões, vamos pegar a homossexualidade, que era considerada como doença até 1973, se eu não me engano. Foi em 73 que ela foi retirada da classificação que antes era homossexualismo. A Sim. Sim. transexualidade, que agora o Conselho Federal de Psicologia entra com uma campanha que se chama Despatologização das Identidades Trans, que é uma campanha para, de fato, retirar a transexualidade do rol de transtornos. E Uhum. aí, outros transtornos, a questão do sadomasoquismo, por exemplo, né? E aí eu fico pensando assim, tanto que o sadomasoquismo ele foi romantizado
a partir dos 50 tons de cinza, por exemplo, né? Sim, A gente exatamente. passou a olhar para ele de uma forma diferente. Antes era uma coisa uau, patológica, né? As pessoas são doentes, Suja, feia, né? sujos. E aí Doente, vem pessoas 50 esquisitas. tons, e aí eu começo a receber pacientes no meu consultório, assim, apaixonados pelo protagonista lá, eu esqueci o nome dele, Richard Gray, eu acho. Enfim, O e Grey lá. aí como que a gente vai mudando as nossas percepções? E até sobre a questão da pedofilia e do estupro, mas isso aí é uma outra história, que a gente faria uma live só sobre isso, né? Sim, Que, sim, sim. que a gente, mas só para constar, né? Até pouco tempo, em estados do norte do Brasil, por exemplo, as meninas de 14 anos se casavam com homens de 40. As avós de muitas de nós, as bisavós, elas se casavam aos 13, aos 14, com homens, e isso era Sim, verdade. normal, não era considerado como um transtorno. Não estou trazendo que, Sim. não estou falando que está certo ou que está errado. Estou só dizendo que a gente vai se modificando ao longo da história, inclusive Uhum. nesta classificação do que é certo e do que é errado, dos Sim, mitos, né? Dos mitos que a gente sim, dos mitos, exatamente. E essa contextualização que você fez, cara, é super importante, né? Para a gente perceber que realmente isso não é de agora, não é questão que nós estamos criando, não, essa coisa vem ao longo dos anos, ao longo das eras, né? Como é que as coisas vêm se modificando e que bom que modificamos, né? Então, você trouxe um livro, eu trouxe até o livro da Regina Navarro Lins, que são As Novas Formas de Amor. Eu acho que é bom de falar dessa bibliografia. mostra E pra nesse livro, gente. Novas Formas de Amar, Uhum. Novas Formas de Amar. Esse livro ela traz justamente isso, ela fala das novas formas de amar, né? Ela faz um histórico, né, de como se desenvolveu a sexualidade humana e ela aponta em que direção que nós estamos caminhando, com todas essas transformações, poliamor, relações abertas, relações homoafetivas, né? Uma série de novas propostas que estão acontecendo e que daqui a 20, 30, 40 anos, com certeza, o que nós vemos hoje já vai estar modificado. Essa discussão de gênero, o que não é, o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual. Isso com as novas gerações, né? Eu tenho um adulto jovem na minha casa, que isso é muito tranquilo para eles, né? Essa percepção dessa maneira de lidar com a sexualidade, muito diferente das nossas gerações, né? Então, eu acredito piamente que o que nós discutimos hoje como preconceito, homofobia, ideologia de gênero, essas questões, isso na frente vai ser coisa do passado. Falei, vocês discutiam isso? Assim como era o divórcio. Nossa, para divorciar um tempo atrás tinha que pedir ao Papa, né? Parece. Então, tinha essas coisas. E hoje você vê que é uma coisa muito natural na nossa cultura. Então, legal você trazer esse contexto histórico. E que bom que a gente vai mudando. Eu acredito piamente que para frente, isso que nós estamos discutindo hoje, que gera tanta polêmica hoje, tanto no campo político como sociocultural e acadêmico, nós vamos ver isso com as gerações novas também vão ver isso com muita tranquilidade mais lá na frente. As novas formas de amor. Milton, o pessoal aqui está mandando corações, está falando grandes aprendizados. Gente, que live boa, minha amiga Nádia que está falando isso. Ok. Só para a gente continuar, só mais uma coisinha sobre essa questão, essa contextualização histórica, eu trago também, eu gosto muito de estudar história, então eu estudei muito a história da Legal. sexualidade humana. Tem, Uhum. tem um autor que chama Margolis, de 2006, que ela fala das mulheres das cavernas, que as mulheres Ah, das cavernas tomavam a iniciativa para o sexo e eram tão exigentes, predatórias e, aspas, promíscuas quanto os homens. Então, e aí, ela pegando essa história das mulheres das cavernas e o que vem acontecendo com a gente hoje, ela fala, então, que a história da sexualidade feminina é uma história da sublimação dos desejos femininos, porque a gente teve que, de uhum. fato, se
conter, né? Nós mulheres tivemos que, de fato, engolir essa proatividade sexual e essa vontade de realmente expressar a nossa sexualidade da forma como a gente bem entendesse, para ser bela, Uhum. recatada e do lar, por exemplo, né? Então, isso também é Sim, uma coisa que eu sim. acho que é importante pontuar. E Ok, tudo a serviço de uma hegemonia, né? De uma hegemonia patriarcal, de todo uma ideologização política, econômica, tem os interesses, né, de familiares, né, de preservação de patrimônio. Então, a história passa por tudo isso, interferindo na sexualidade. Né? perfeito. Porque eu me caso com quem eu não, há um tempo atrás, a mulher não escolhia. Aliás, os casais não se escolhiam, né? As famílias escolhiam. Você vai casar com fulano? Com Exatamente. fulano. Não importa se gosta, se não gosta, mas vocês vão casar, vão fazer sexo. E normalmente a mulher ficava em casa e o homem ia ter outras relações na rua. A mulher não podia ter orgasmo, né? Se tivesse orgasmo era despudorada, era difamada. Então, tudo Exato. isso está aí no inconsciente, né? Está aí no inconsciente feminino. E aí, quando a gente está falando de orgasmo, tem dois tipos, assim, acho que outro mito que é importante a gente falar sobre as questões dos dois tipos de orgasmo, né? Se é clitoriano ou vaginal. Esse é um mito que aterroriza muitas mulheres e muitos homens. E eu acho que o Freud contribuiu muito para isso, né? O Freud, quando ele fala que o orgasmo clitoriano é um orgasmo infantil, ele Uhum. criou, né, e que o orgasmo vaginal que era da mulher adulta, bem resolvida. Na verdade, com os experimentos, né, dos anos 60 do casal Master e Johnson, precursores na pesquisa, né, de sexualidade mais científica, mais acadêmica, na verdade não existe isso. Né? Eles mostrou através no laboratório de sexualidade deles que na verdade o orgasmo é um só. O que diferencia é a de estimulação, né? Então, se você estimula o orgasmo, se você estimula o clitóris, você vai acionar todas a sua estrutura da sexualidade genital, cria-se a plataforma orgástica, aí você vai ter um orgasmo. Mas a estimulação é clitoriana. Se você faz esse estímulo através da vagina, através do coito, né? Ou através de objetos, de brinquedos, ocorre da mesma forma. Vai ter uma estimulação, vai criar a plataforma orgástica para você ter orgasmo. Então, na verdade, o que é o orgasmo? São as contrações involuntárias da musculatura pélvica, né? Isso, assim, falando tecnicamente. Lógico que tem toda a romantização, tem toda a questão afetiva que está junto disso. Não estou negando isso. Mas existe toda assim. Então, o orgasmo é um só. Esse é um mito que a gente pode desconstruir. Porque, assim, o que diferencia é a estimulação. Tá? Se você tem uma estimulação clitoriana, você não vai dizer que você teve um orgasmo clitoriano. Você teve um orgasmo que foi através da estimulação clitoriana ou vaginal. E é só um dado para gente, né, balizar o que a gente está falando, apenas 20% das mulheres têm orgasmos com penetração. Apenas 20%. Então, se 80% das mulheres normalmente têm orgasmo com estimulação clitoriana. Tá? E aí eu queria dar uma dica aqui de um documentário super legal sobre o clitóris. Eu acho que todos nós, tanto homens quanto mulheres, deviam assistir esse documentário. Chama-se Clitóris, Prazer Proibido. Ele Vou está no assistir. YouTube, Clitóris, Prazer Proibido. Ele faz toda essa contextualização histórica, né, dos manuais que constavam, né, alguns pesquisadores da antiguidade que descobriram a função do orgasmo e depois tiraram dos manuais, porque do clitóris, aliás, depois tiraram dos manuais. E ela mostrando que o clitóris é um órgão, vamos dizer assim, sexual feminino, que ele se destina unicamente a provocar o prazer. E tem milhares de terminações nervosas no clitóris que fazem com que a maioria das mulheres tenha um orgasmo a partir da estimulação do clitóris. Então, esse é um mito que a gente tem que derrubar, né? Tem que trabalhar assim. Não existe clitóris vaginal ou clitoriano. Existe a estimulação de uma área ou de outra, mas o orgasmo é um só. Né? Um só que eu falo assim, de forma geral, mas subjetivamente cada um vai ter o seu orgasmo. Né? Cada um vai viver o seu orgasmo como bem entender, seja homem ou seja mulher. E uma das coisas na clínica que a gente faz muito quando a gente lida com o problema de orgasmo é perguntar, a pergunta subjetiva para a paciente, né? O que você entende de orgasmo? O que é orgasmo para você? A gente precisa entender o que é orgasmo para o outro, né? Você diz, o que é orgasmo? E quando a pessoa conta, fala, então é isso que você entende por orgasmo? E às vezes é coisa totalmente equivocada.
né, do que é o orgasmo. E aí você precisa trabalhar com essas questões no consultório. A partir do que a pessoa entende por orgasmo, aí você vai trabalhando. Às vezes são crenças altamente limitantes que ela lida e que dificulta, né, você chegar a ter uma vida mais prazerosa no, Newton, na eu estou sexualidade. pegando aqui um dado de uma aula que eu dou sobre sexualidade, que eu coloco assim, alguns elementos da biologia do orgasmo. A testosterona é o catalisador químico do desejo. O clitóris tem 8.000 nervos, que são o dobro do pênis. Tem mais Exatamente. terminações nervosas nos grandes e pequenos lábios. Os órgãos genitais enchem de sangue, o pulso dispara, os músculos contraem, suor, coração bombeia, respiração rápida, contrações genitais, emoções em convulsão, relaxamento e tempestade magnética do lado direito do cérebro, que é o lado do pensamento criativo. O pessoal está pedindo para tirar os Uhum. comentários, mas eu acho tão bom quando o pessoal comenta aqui, ó, a Mônica Pois é, Barcelos, legal, tô vendo. a Mônica A falou assim, Mônica fez. a gente precisa conversar mais sobre sexualidade. Sim, com certeza. A Rose Aqui falou também estou vendo que. assim, tema importantíssimo para deixarmos alguns tabus relacionados à sexualidade. Pode falar, Nil. Uhum. Não, aqui, só cumprimentar minha querida amiga Gondinha, Vanusa Gondim, lá de São Paulo, também sexóloga, que está aqui nos prestigiando. Ai, que bom, Legal. bem-vinda, Vanusa. E outra aqui, eu anotei uma outra aqui, que é também super, principalmente entre os adolescentes, né? Acho que a gente pode falar um pouco dos adolescentes, que também às vezes perpetua por longo tempo, tamanho do pênis. Ou dó, Ótimo né? tema. Tamanho do pênis, né? Aí eu digo que tamanho não é documento, né? Se diz tamanho é documento, não é. Na área da sexualidade, tamanho não é documento, né? Então, assim, vai muito do pênis. Se você quer sonha em ter um pênis grande, coitado, porque as queixas que a gente tem das mulheres é que incomoda, machuca, né? Oi. Não atinge o objetivo para que muita gente imagina. E às vezes, se a pessoa acha o pênis pequeno, tem muito a ver com a autoestima da pessoa, né? É como se ele tem um tênis pequeno, ele se sente menos, né? Se sente inferior. Na verdade, se ele de repente for educado, né, através de uma terapia, uma psicoeducação, se ele entender que o órgão mais prazeroso da mulher é o clitóris, ele não vai precisar de um pênis grande. Não Uhum. precisa ter um pênis grande para estimular a mulher a ter orgasmo. E aí, como é que a gente trabalha com esse tipo de mito, né, de tamanho do pênis? Também eu acho que tem muito a ver com a imagem corporal, né? Trabalhar a imagem corporal do indivíduo. O que significa ter um pênis grande? O que significa ter um pênis pequeno? Ter um pênis grande significa ser mais macho? Significa dar mais prazer? Assim, e quebrando esses paradigmas que acabam, muitas vezes, em disfunção erétil, né? Problema de ereção, problema de ejaculação precoce. Porque se eu tenho uma péssima imagem do meu corpo, do meu pênis, por exemplo, se eu acho ele pequeno, se eu não me considero a altura de repente, promover uma relação sexual satisfatória, eu posso me questionar aquilo que você falou, a ansiedade desempenho. Bate a ansiedade e não sobe mesmo, não adianta, nem com Viagra. Esse é um dado muito importante. Às vezes, mesmo com medicamento, tem pessoas que não conseguem. Porque, porque se você tomar medicamento, você vai conseguir. Nem sempre. Já acompanhei casos, as pessoas tomam medicamento e não conseguem, porque a coisa está tão introjetada psicologicamente, tão profunda o conflito, que não consegue. Então, eu penso em ter uma ereção, mas é como se tivesse internamente tivesse uma interdição, um interdito. Não, você não pode. Ou porque é pecado, ou porque você é inferior, ou porque seu pênis é pequeno. E isso tem muitas causas. Né? E se for uma causa profunda, nós temos que aprofundar, nós temos que ir atrás dessas causas, né, mais profundas, esses conflitos mais psíquicos, né? Que normalmente se formam nas primeiras relações, nas relações primárias. Né? Então tem esses E casos aí a também. importância Bem, desses adolescentes, Newton, serem orientados, da gente, de fato, ser uma sociedade que se preocupa com a educação sexual de crianças e adolescentes. Porque se isso começa a se instalar, né, essa disfunção começa a se instalar desde a adolescência, a probabilidade de se estender para a fase adulta é muito grande. E se a gente não sim, conversa sobre sexualidade com criança e adolescente, a gente tem uma série de problemas, desde essas possíveis disfunções até a fase adulta,
até mesmo gravidez na adolescência, abuso sexual na infância e adolescência, nós temos Uhum. DSTs, né, a ocorrência de DSTs Sim, em uma idade muito precoce. Por quê? Porque não tem informação. E aí tem um uhum. mito também, né, da nossa sociedade de que se a gente conversa sobre sexualidade com crianças e adolescentes, a gente está estimulando uma vida Isso. sexual precoce. E não é nada disso. A Gisela acabou de perguntar: quando teremos educação sexual na escola? Exatamente. É muito importante, né? É muito importante que nós adultos estejamos preparados para conversar sobre sexualidade com crianças e adolescentes, para a gente conseguir formar adultos que possuem uma capacidade de uma vida sexual saudável, proativa, feliz, Sim, responsável consigo e com o outro. sim, exatamente. Eu acho que essa educação sexual é urgente, né? Como a gente falou no início, nós somos deseducados sexualmente, né? E precisamos, sim, falar de educação sexual para as crianças, para os adolescentes. E às vezes eu vejo alguns pais, já ouvi isso, né? De reivindicar que isso é coisa da família. Como assim coisa da família? Se a pessoa às vezes também não sabe nem cuidar da própria sexualidade, né? Se eu estou mal com minha sexualidade, minha vida sexual, como é que eu vou ensinar para o meu filho a ter sexualidade? Né? Com tantos preconceitos e tabus que se tem. Então, aí às vezes fica se arvorando o direito de, não, a escola não pode falar de sexualidade com o meu filho. Então, a escola, não adianta falar só nos órgãos reprodutores, né? Tem que falar das doenças, né, que são transmitidas, tem que falar da questão, né, da formação da identidade da pessoa. Então, todas as questões que são de gênero, né, assim, a coisa do discurso tem que ser mais aberto, né? Mas os pais se aprovaram, não estão preparados para isso. E digo mais, nem os professores. Nem os Exatamente. professores. Tem muita dificuldade. De repente, se você tem numa sala de aula, de repente, uma criança ou um adolescente que tem uma orientação sexual diferente da maioria, os professores ficam perdidos, não sabem o que fazer com isso. Então, falta de educação também. Acho que é estrutural isso, né? Mas nós podemos começar com as crianças, com os adolescentes, para que eles se tornem adultos mais saudáveis e professores mais conscientes que saibam lidar melhor com esse tema. Newton, a Vanusa Gondim está falando assim, ó, a sexualidade não se resume ao coito. Porém, alguns rapazes têm dificuldade para transar por ter o pênis muito grande, 25 centímetros, ou muito pequeno, 5 centímetros. O que vocês sugerem para ajudar? Uhum. Então, o grande problema é olhar para o outro também, né? É ouvir o outro, né? Porque psicoeducar, no caso, né, no consultório que a gente fala, que a sexualidade não resume só em pênis e vagina, né? Você pode, com o paciente ou com o casal, ou seja, individual, explorar a sexualidade corporal, fazer um trabalho de exploração corporal. Quais são as áreas que dá mais prazer? Então, na verdade, essa questão que a Vanusa está colocando, super importante, é ampliar o repertório sexual, ampliar o repertório de sexualidade, né? Tirar o foco do pênis e da vagina, né? Então, o fato de ter um micropênis, que a gente chama, né, de 5 centímetros, significa que ele não possa ter uma vida prazerosa. E às vezes tem uma vida muito mais prazerosa do que pessoas que têm um pênis de 25, por exemplo. Né? Consegue dar muito mais prazer para o seu parceiro ou para a sua parceira do que uma pessoa que tem um pênis grande. Como a gente falou no início, né? O pênis grande incomoda, machuca. Então tem que saber ser usado também. Né? E cabe também a parceiro, nesse caso especificamente, a necessidade do diálogo, né, Karen? Da comunicação. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que incomoda, o que não incomoda. Então, assim, o meu desejo termina exatamente no momento em que começa o meu, né? Então, o meu desejo termina no momento que esbarra com o seu. Então, se nós combinamos com o mesmo desejo, ok. Estamos concordantes, ok. Mas se eu não concordo, tem que haver essa comunicação. Olha, seu pênis é grande, me incomoda, como é que nós vamos fazer? Vamos fazer de um jeito, de outro. Tem posições mais que incomoda mais ou incomoda menos. Então é todo um trabalho de reeducação sexual. Né? Mas é importante que o casal esteja aberto para isso. E o que a gente vê muito na clínica da sexualidade é casais que não se comunicam. Ou se comunicam de forma muito Exatamente. equivocada. Não tem esse canal de comunicação. Não só na sexualidade, mas principalmente na área de casal, né? Terapia de casal. Uma das coisas que a gente mais lida com isso é a questão da falta de comunicação, ou comunicação muito conflituosa, muito cheia de ruído.
Então, primeiro, comunicação, trabalhar a comunicação e trabalhar a expansão do repertório sexual, né? E isso é possível de fazer, sim. Foi muito bom você ter trazido a questão da comunicação, Milton, porque é exatamente isso. E aí, quando esse casal não consegue se comunicar, é inevitável que a sexualidade vai trazer sofrimento. Porque é muito difícil você conduzir uma vida a dois em um aspecto de tanta intimidade como é o caso da sexualidade, sem você conseguir falar, ou quando você acha que falar vai agredir. Aí eu vou entrar de novo nessa questão que você traz da deseducação. Nós fomos deseducados nesse sentido, que a gente, principalmente as mulheres, né, existe essa falsa crença de que se eu falar, eu vou estar colocando em xeque o que ele está fazendo, eu vou estar tirando dele a falsa ideia de que ele está sendo ótimo, né? Então, se eu falar que aquilo ali está me machucando ou que eu não estou satisfeita, eu vou estar humilhando o meu parceiro, né? Nos casos de parceiros heterossexuais, né? Então, assim, foi muito bom você ter trazido a questão da comunicação. Milton, nós temos 56 minutos de live, são 4 minutos Opa, só a mais, tá? Então eu vou pedir para já? você já. Passou rápido, né? É legal, mas tinha outras coisas aqui que eu tinha anotado, mas assim, passa Pode, muito rápido. pode falar Quando assim o no tema é bom, passa geralzão. rápido. É isso, fala no Mas geralzão para gente. no geralzão, o que eu percebo é o seguinte: eu acho que nós temos, em primeiro lugar, falar de sexualidades, no plural. E não taxa nada na área de sexualidade, não tem nada em definitivo. É uma área muito nova, né? Os estudos mais aprofundados começaram na década de 60, então é muito novo, tem muitas coisas a serem descobertas, tanto a nível de questões psicológicas quanto a nível orgânico, questão de medicação também, outra área que a medicina vem evoluindo muito, né? A questão das medicações voltadas para a área da sexualidade. Mas eu acho que o mais importante na questão dessa área da sexualidade, a gente como terapeuta, é orientar nossos pacientes para o diálogo, para a comunicação, para a questão do respeito para com o outro, para o limite de cada um, né? Abrir esse canal de comunicação para que o outro não interprete que quando eu digo que não gostei ou que não está legal, que ele não se sinta menos ou inferiorizado porque eu coloquei, ou que foi colocado alguma coisa que não esteja de acordo com o que ele pensa ou acredita. Então, eu acho que nosso papel como terapeuta é ajudar nossos pacientes, né, a ressignificar esses mitos que estão aí presentes, culturalmente construídos ao longo da nossa formação cultural, na nossa família, na sociedade, orientar nossos pacientes a ressignificar esses mitos no sentido de ter uma vida mais de qualidade, uma vida sexual com mais qualidade, com respeito, com limite, com amor. Acho que quando tem amor Liberdade. nessa história, liberdade. E outra coisa também que eu acho que você fala, intimidade sexual. Existe uma grande diferença, intimidade afetiva e intimidade sexual. São duas coisas bem distintas, né? Tem muita gente que tem intimidade afetiva e não tem intimidade sexual. Intimidade sexual é desfrutar com o outro, manter sua individualidade, mas permitir que o outro te cative, que você consiga tocar o outro, ou através do olhar, através do cheiro, através do toque, através do seu modo de viver, né? Então, assim, exercitar o que a gente chama de inteligência erótica, né? É usar a sua inteligência, sua criatividade no sentido de você promover o bem-estar do casal, o prazer, seja ele de que idade for, né? Outro mito também, que pessoas de terceira idade não faz sexo, faz sim. Oh, Menopausa, enfim, é outro tema que a gente poderia abrir aqui, menopausa, oh. deficiência. Eu li uma reportagem da revista super interessante que fala que o título é assim, A Farra dos Idosos, o Retiro de Villages, na Flórida, com 50 mil idosos, relata festas e fartas em álcool, sexo e confusão. Um dos idosos relata ter feito sexo com mais de 100 idosos. Só para a gente Olha aí. tirar, né, essa coisa da cabeça. 59 minutos e 15 segundos. Nós temos Obrigado, só meu. 45. Pode Obrigado. fazer suas considerações. Então, te agradecer por esse dia especial, né, dos professores, nosso dia, de a gente poder falar do tema tão... Eu tenho me dedicado ultimamente a esse tema e tenho feito
muito melhor, né? Tanto em termos de como pessoa, como terapeuta, na vida, na minha vida pessoal. Tem me feito muito bem falar dessas coisas. Eu te agradeço por essa oportunidade. Eu que agradeço sua presença aqui. O pessoal gostou. Olha, o pessoal está falando live maravilhosa. Parabéns. Muito bom ouvir e aprender com vocês. Feliz Dia dos Professores. O pessoal